Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Vou pedir para alguém ler. Gente, começar, por favor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos orar de novo, gente? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu evangelho, Pai, maravilhoso, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, o Senhor possa falar conosco, Senhor Jesus, vim trazer, Pai, ao nosso coração, Pai, esse consolo, Pai, encorajamento, Senhor Jesus, e a exortação, Pai, e a verdade que a Sua palavra tem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, para ouvir do Senhor, Pai amado, não de ninguém, Pai, mas do Senhor, Pai, da Tua voz, Pai, do Teu trono, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos conduza, Pai, em tudo, Pai. E que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, e os olhos do nosso coração, Pai, para contemplar o Senhor, Pai. Que o Senhor seja engrandecido no nosso coração, Pai, que o Senhor possa ser visto nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Bom, gente, o capítulo que a gente vai estudar hoje, o texto, né, ele é uma continuação daquilo que a gente viu semana passada, né? Semana passada a gente falou, né, do capítulo 9 todo, aqui do cego de nascença,
Nós vimos como que Jesus curou, né? Acho que só a Fer que não estava aqui, né? Mas Fer, eu vou explicar para você, tá, Fer? Para você entrar no contexto. Porque o texto vai continuar, a gente vai olhar alguns pontos que vai ser bom lembrar o que aconteceu nesse capítulo 9. Né? O que aconteceu? Jesus curou o cego de nascença, né? E houve uma dissensão lá entre o povo, né? Os vizinhos foram lá e não creram que ele era cego de nascença, levaram ele para os judeus, e aí os judeus pegaram, não creram, né, no que aquilo que Jesus tinha feito, conduziram ele, chamaram os pais dele, né? Aí falando com os pais dele, não creram ainda, né? Ficaram indagando, tal, tudo. Por fim das contas, o que fizeram, né? Expulsaram ele da sinagoga, né? Mandaram ele embora, ou seja, rejeitaram aquele sinal que tinha acontecido, que Jesus tinha feito. E aí no final do capítulo, Jesus vai lá e se apresenta para ele, né? Fala, olha, né? Eu sou aquele que te curou, né? Porque ele não viu que Jesus tinha o curado, né? Então, né, basicamente a gente viu que havia, na verdade, não era só o cego de nascença que tinha no contexto todo. Tinha também cegos espirituais aqui na história, né? Tinha os cegos religiosos, né, que não estavam vendo e rejeitaram o sinal do Senhor, né? A ótica de João, né, do Evangelho de João, quanto a esses sinais e essas, né, quando João relata esses encontros de Jesus pessoal, né, com algumas pessoas, é muito singular e é muito linda, né? Que a ótica dele é sempre de mostrar o quê? A divindade de Jesus, né? Ele fala que é o verbo que se fez carne, né? Mostrar isso que encarnou, só que o Senhor encarnou, né? Viveu no meio de nós e a manifestação desse Senhor, né? Mostrar que ele era realmente cheio de graça, cheio de verdade, né? E João sempre focando, através desses sinais, mostrando a grandeza desse Senhor. E o capítulo que a gente vai ver, né? O capítulo 10, continua, né? Porque no final, os judeus lá, né? Os fariseus começam a ver que eles eram cegos também. Eles perguntam lá no final, no versículo 40, eles dizem, acaso também nós somos cegos? Eles começam a entender que a coisa estava, né? Que eles não estavam enxergando tão bem quanto eles achavam. E aí o capítulo vai começar com Jesus respondendo a esse, né? Continuando aquilo que ele tinha acabado de falar para o cego, né? Ele encontra o cego, e agora sim Jesus vai se posicionar toda aquela situação, né? No capítulo 9 a gente não viu muito de Jesus. A gente viu Jesus curando no começo, Jesus aparece no final, né, e se revela para o cego. Né? E aí está todo aquele cenário, eles estão todos ali em volta dele, e aí Jesus agora vai fazer um discurso. A gente vê que João, né, pelo Espírito Santo, ele mostra aquilo que a gente tem visto. O horizontal, né, Deus tratando o horizontal, e aí Deus pega e vai tratar agora o vertical. Né? A gente vai ver um discurso de Jesus para tratar o vertical, para tratar o espiritual dessa história toda. Né? Então vamos lá. Capítulo 10, né, verso 1. De 1 a 6. Alguém lê para mim, por favor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Legal. Bom, a gente vê, Jesus começa aí, né, em verdade, a gente vai dar uma resposta para aquilo que tinha acabado de acontecer. E aí ele escolhe uma forma aí, né? No versículo 6, a gente vê aí, ó. Qual que é a forma que ele escolhe para dar essa resposta? Ele escolhe uma parábola, né? Ele fala, Jesus lhe propôs uma parábola, né? E aí a gente vê no versículo 1, capítulo 10, versículo 1, ó, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nós vemos aí, né, o cenário da parábola. Tem uma porta, tem um aprisco, tem um que entra pela porta, tem um que não está entrando pela porta. Esse, a palavra está dizendo que é salteador. Né? O eixo da parábola aí, né, e o ponto de divergência da coisa é o quê? É essa porta. Né? No meio da parábola toda, o eixo é essa porta. Tem uma porta aí no meio, né, que estava dando essa divergência. Havia alguns que não estavam entrando pela porta. Então,
né, lá no versículo 6 a gente vê, Jesus propõe essa parábola, né, para falar dessa porta, e a gente vê no final do versículo 6 o quê? Eles não compreenderam o sentido que lhes falava. Jesus propõe a palavra, mas eles não entenderam. Estava constatado que tinha, né, uma porta no meio e eles ficaram cegos. Eles não compreenderam o sentido daquilo que estava sendo dito para eles. Né? E aí Jesus vai dizer, já vai começar esclarecendo já o que queria dizer aquela palavra, né? A parábola. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Eles não entenderam, Jesus novamente vai lá, vai agora deixar claro para eles. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Né? Jesus anuncia aí ser a porta, essa porta que estava causando divergência, Jesus fala, essa porta sou eu. Né? Esse caminho legítimo, porque quem não entra por ela se torna ladrão e salteador, essa porta sou eu. Mais especificamente, né? O que significa essa porta? Né? Essa porta é o próprio Senhor. Né? Essa porta o que significa entrar ou não por essa porta? É passar ou não por Jesus, é entrar ou não por esse meio que Deus estabeleceu aqui e que na parábola nós vemos que é o próprio Senhor. O Senhor revela aqui como sendo Ele mesmo. Né? Jesus põe aqui, muito claro, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Ou seja, o que significa passar por essa porta? Entrar por Jesus, né? Entrar por Jesus, passar por Jesus, né? Crer em Jesus. Né? Mais especificamente, por que Jesus é a porta? Ele está se colocando como porta. Essa porta foi aberta na onde? Lá na cruz do Calvário. Né? Essa porta foi aberta. Ele se torna a porta lá naquela cruz do Calvário, que é consumado essa porta. Né? Jesus é a porta. Né? O véu foi rasgado. Nós não podemos separar essa porta, né, Jesus, da obra dele. Né? Jesus é a porta. Passar pela porta é também passar por Jesus, automaticamente passar pela cruz. A gente não pode separar Jesus da obra dele, né? Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? É a obra dele, a função dele. Né? E aí, né, só levantando um pouco desse ponto, depois a gente vai ver mais detalhadamente, né? Mas só levantando esse ponto, a gente entende o porquê que havia alguns que não estavam entrando pela porta. Né? A gente olha, né? Aqui está o motivo, né? Quando a gente olha para essa porta, Jesus fala, eu sou a porta, a gente vê o motivo porque alguns não estavam entrando pela porta. Qual que era? Estavam dando a volta por cima, não estavam passando pela porta, que é Jesus, pela cruz. Né? Estavam fugindo, né? A palavra diz lá no versículo 1 que o que eles faziam? Subiam por outra parte. Ou seja, estavam fugindo, estavam desviando, estavam tentando um atalho, né, para entrar. Ao contrário de Cristo, né? Diz que eles subiam, mas Cristo não subiu, né, para entrar e para se tornar a porta da vida. Não, ao contrário, Jesus desceu, né? Se humilhou, né? Veio até nós, se humilhou e abriu essa porta para as nossas vidas. Jesus diz no versículo 8, depois de ele afirmar que ele é a porta, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Jesus faz uma referência aqui àqueles que vieram antes, não todos os profetas do Antigo Testamento, ele está falando na verdade daqueles que vieram antes, se dizendo guia do povo, como se fossem pastores do povo, querendo conduzir o povo, mas que era de forma interesseira. Né? Eram ladrões, não estavam passando pela porta, né? Não estavam sendo transformados. Né? Para esses, tem uma profecia, né? Ezequiel escreveu o seguinte, só vou ler, tá? Depois a gente, quando tiver algum versículo para abrir, eu dou um toque. Ezequiel 34, de 2 a 3, diz assim, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou
seja, estavam conduzindo, né? Aqui é uma profecia daqueles que conduziam o povo de forma leviana, né? Que estavam por interesse. Eles se apacentavam a si mesmos, mas não cuidavam das ovelhas. Jesus está dando uma resposta, né, para aqueles que estavam ali, os religiosos, né, os fariseus, que estavam ali naquele contexto todo. E aí Jesus vem e deixa isso bem claro. Fala assim, esses que não entram pela porta é ladrão e salteador. Ou seja, fazendo uma referência não aos todos os profetas, aqueles que vieram antes de mim. Não é todo mundo que veio antes dele, mas esse que de forma, né, interesseira estava conduzindo o povo. Né? E estavam ali naquele caso, tinha acabado de acontecer, julgando o cego. Né? Estava ali se determinando como juízes de julgar, de expulsar. Né? Ou seja, aqueles que não entram pela porta é o quê? Ladrão e salteador. Né? Não entra pela porta legítima. Agora, os que entram pela porta, a gente vai dar uma olhada agora no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom, os que não entram pela porta são ladrões e salteadores. Mas e os que entram? Né? São salvos. Eles encontram o quê? Salvação, né? Só há salvação nessa porta. E eles encontram essa salvação. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vê ao Pai senão por ele. E aqui a gente vê novamente esse ponto crucial, né? Jesus levanta, naquela história toda, levanta e fala, tem uma porta nisso tudo. Só há um caminho, uma só porta para as ovelhas. O mundo, gente, apresenta para a gente várias... Né? Esse texto é um texto muito conhecido de nós todos, muito batido de todos. Né? Tem vários versículos nesse texto que a gente vê em para-choque de caminhão e por aí vai. Né? Mas a ideia é olhar um pouco para esse texto, pegar alguns pontos aqui, né? Olhar um pouco dentro desse contexto, da resposta que ele está dando para os judeus na história ali. O que ele estava falando depois de Jesus ter curado o cego, o que estava acontecendo. Né? E a forma como Jesus vai falar com eles. Jesus vai rebater aquele ato religioso que eles tinham acabado de cometer. Né? Por que eles tinham expulsado o cego da sinagoga? Né? Alguém lembra aí do texto da semana passada? Ele defendeu o Senhor Jesus. E o critério que eles estavam julgando, usando para julgar a obra do Senhor era o quê? Que Jesus tinha feito a cura no sábado, né? Como se não bastasse Jesus curar um cego de nascença lá, a cura tinha acontecido num sábado. Estava batendo de frente com a religiosidade deles, estava saindo fora daquele. A gente viu os mistérios, Jesus faz o lodo, né? Uma forma toda misteriosa que Jesus vai tocar nesse cego, né? Então a gente vê, e aí diante disso tudo Jesus coloca uma porta. Jesus fala para eles da porta. Tem uma porta, ou seja, insinuando que eles não estavam entrando por essa porta, por esse caminho. E como a gente viu, só há um caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo é essa porta. O mundo apresenta várias portas e vários caminhos, né? Tem um ditado popular que diz: todos os caminhos levam a Deus, né? Que Deus tenha misericórdia, porque é bem diferente disso. Né? Esses são os caminhos religiosos, né? Vários e vários caminhos levam a Deus, né? Quando a gente encontra alguém de outra, uma fé até, se eu posso dizer assim, semelhante a nossa, a gente vai conversando, às vezes vai, o amor, de verdade, a gente tem que andar em amor. A gente tem que amar o próximo, a gente vai, e a coisa vai, né? A gente se identifica em vários pontos, né? Independente, até às vezes não é nenhuma religião tão semelhante com Cristo. Vários pontos tem semelhança e tal, e vão de acordo. Mas quando chega no assunto da porta, né, que é para resumir aquilo, a gente fala, então, mas Jesus é Jesus. Aí a conversa muda, aí a gente vai encontrar resistência, porque só há uma porta. Né? O mundo apresenta várias, mas o Evangelho diz que só há uma. Só há uma. E essa porta é Cristo. A gente vê que quem entra por essa porta é salvo. Entrará e o quê? Sairá e achará pastagem. Quem entra também sai.
por essa porta. A gente vê aqui que essa porta que Jesus coloca como porta não é um aprisco religioso, não é mais um aprisco para prender, né? Não é mais uma religião que vem ser oferecida, né? Mas tem uma saída, que ele entra pela porta e ele sai. Ele sai dessa, né? Ele é liberto dessa religiosidade. Jesus vem para libertar, não para aprisionar. Mais uma vez, não para apresentar um novo caminho e aprisionar ali dentro, mas para trazer liberdade, para trazer para fora. A gente vê depois a gente vai ver lá alguns versículos que ele vai dizer isso. O pastor das ovelhas, ele conduz para fora. Ou seja, entra, mas sai. No versículo 10 aí, ó, no capítulo 10, no versículo 3, ó, ele diz no finalzinho do versículo: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele leva para fora, sai para fora. Não é para prender, é para sair do aprisco religioso. Os fariseus estavam cegos, né? Tinha sido detectado a cegueira deles pela própria religiosidade. Eles estavam achando que eles eram, né, juízes ali no caso e estavam julgando o próprio Senhor quando estiveram julgando. Então, expulsaram aquele cego, estavam expulsando o próprio Senhor, né? Ou seja, Jesus está dizendo para aqueles cegos: vocês estão, né, presos aí dentro dessa religiosidade. Vocês estão aprisionados. E eu vim para ser o quê? A porta que conduz vocês, né, para fora. Eu vim para ser essa porta. A gente vê ainda no mesmo versículo: quem entrará, será salvo. Sairá, entrará e sairá e achará pastagem. A gente vê aí o ponto mais maravilhoso de toda essa história. Essa ovelha achando pastagem. Ela entrou pela porta legítima que é Jesus, né? Saiu, foi liberta e achou pastagem. O que significa pastagem para uma ovelha, né? Significa tudo, né? Tudo, né? Vida. Ali tem alimento, né? Ela pode se alimentar. Né? Ali ela tem alegria, ela tem gozo. Ali que ela se encontra, ali ela sabe quem que ela... descanso. Ali que as coisas encontram sentido, né? Ali ela tem gozo. Né? Já o ladrão... né? A gente vê que a ovelha, aquele que entra pela porta, acha pastagem. Agora, esse ladrão, vamos ver o que acontece com esse ladrão. Hein? O versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Olha a tríade aí do maligno, né? Roubar, matar e destruir. Um vem para trazer vida, para ser porta, para levar para fora, para conduzir para fora tudo. O outro vem para roubar, matar e destruir. Ele aprisiona e mata. Bom, essa porta, olhando para essa porta, só com esses primeiros versículos que a gente já viu, a gente consegue dizer que essa porta é cheia de graça e de verdade, né? Cheia de graça e de verdade. Porque ela vem trazer um ponto, né? Ali uma pedra de esquina, realmente uma cruz ali naquele caminho de todos, né? Ela traz a graça, porque a porta foi aberta, né? Cristo abriu essa porta, rasgou o véu foi rasgado, a porta foi aberta. Mas também tem a verdade. Aquele que entra e acha pastagem. Aquele que não entra é ladrão e salteador. Em verdade vos digo. A verdade nessa história toda é qual? Que temos que entrar pela porta. A porta foi dada. Mas se a gente não entrar pela porta e não passar pela porta, né, não vai achar pastagem. Quem acha pastagem é quem entra, sai e acha pastagem. A pastagem está do outro lado. A pastagem não está do lado de cá. Contemplar a porta, né, não muda nada. Tem que entrar por essa porta. Se alguém entrar por mim, Jesus diz, né? Aí a gente vê como é um ponto realmente decisivo. Aí entra a verdade. Se a gente voltar lá no versículo 9, no comecinho, a gente vê, ó, eu sou a porta. E aí está escrito, ó, se o quê? Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar, a porta foi aberta. Mas tinha que ter ali alguém, né? Tinha que entrar. Não bastava só completar.
Tinha que passar pela essa porta. Muita gente que vê um avião e sabe que o avião leva a um destino. Mas se não entrar no avião, não vai ter destino. Sim. Se não entrar por essa porta, É uma boa comparação. não vai ao destino do reino de Deus. Exatamente. E como a gente viu no começo, essa porta é o quê? Por que alguns estavam desviando e fugindo dessa porta? Ela é estreita. Né? Ela é estreita, boa. E ela está relacionada, né? Se a porta é Cristo, né? Está relacionada à cruz. Entrar pela porta é passar pela porta estreita, é passar pela cruz. É atravessar a cruz. Né? É passar pela cruz. É ser tratado pela cruz, ser transformado pela cruz. Aqui é o ponto realmente de divergência, a gente vê, né? Jesus coloca na parábola no meio, assim, é o ponto crucial da coisa. Aquele que entra, encontra. Mas há um passar pela essa porta. Se não passar, né? Tem como ir direto para a pastagem? Né? Para achar pastagem? Se Jesus perguntasse para aqueles judeus, olha, vocês querem pastagem? Perguntar para a ovelha, né? Mostrar para a ovelha a pastagem, qualquer um vai querer. A pastagem é desejo de todos. De todos. É aí que é aquela questão, né? Que a gente está comentando de a gente se identificando com alguns de várias religiões, vários pontos até que concordam, tal, tudo. Realmente, tal. Você quer a pastagem, né? Num certo sentido. Nossa, também, eu espero, passar a pastagem, tal. Mas a hora que você fala, mas você passa pela porta? E a porta? Você conhece essa porta? A hora que a gente coloca a porta, a hora que a porta entra na história. É um ponto fatal aí nessa, né? Aquele que entra, há uma decisão, né? E é o que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, passar pela porta, né? É passar pela cruz. Bom, como eu disse, a ideia é a gente olhar os versículos assim pontuais e levantando algumas coisas para depois a gente fazer uma reflexão mesmo e uma conclusão aqui desse capítulo 10, né? Bom, vamos caminhar lá no texto. Jesus disse ainda no final, né? O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa vida e essa passagem que Jesus está propondo aqui não é só uma vida subsistência, né? Mas é uma vida abundante. É pastagem mesmo. É algo pleno e maravilhoso. Uma coisa eterna. Eterno. E quanta graça a gente vê em tudo isso, né? Essa porta que se abre, né? Se põe no meio de todos. Aberta, né? Essa porta está aberta, uma porta que não está fechada. Uma porta de graça e de verdade. Aquele que entra encontra pastagem, encontra um gozo pleno, né? Encontra alegria, né? Encontra tudo aquilo que o Senhor tem, né? Vira ovelha do Senhor. Mas aquele que não entra não desfruta de nada disso. Não pode ter acesso a isso. O acesso a isso é a cruz, é a porta. E aí depois de dizer, né, dessa porta de graça, né, e de verdade, Jesus vai dizer para eles, no versículo 11, eu sou o bom pastor. Aqui, em João, a gente vê muitas dessas afirmações, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho e a vida. Aqui o Senhor Jesus revela e foca, né? Puxa os olhos de todos para Ele e Ele faz as afirmações, né? É maravilhoso a gente ver como que o Espírito Santo, ele, né, conduz sempre a coisa para Cristo mesmo, né? A palavra toda vai caminhando aqui e é mostrar a Cristo. Ela quer mostrar algo acerca do Senhor. Tudo aquele contexto, tudo aquilo que estava acontecendo, visa estar querendo mostrar algumas coisas a respeito do Senhor. Né? E aí o Senhor está dizendo, aqueles fariseus ali, todo aquele povo que estava ali em volta, estava podendo ouvir essas palavras. Eu sou a porta. Ouvir essas palavras de graça, né? Eu sou a porta. E aqui no versículo 11, Jesus acrescenta, né? Como se já não bastasse ter uma porta, um acesso à pastagem, né? Foi aberta uma porta, vocês têm acesso agora. Né? Aquele que entra é salvo. Né? Como Jesus disse, eu sei que vocês querem salvação, que vocês querem, né, sair, ser libertos disso aí, querem achar a pastagem. Então, se vocês querem isso, aí está aqui a porta para tudo isso. Eis aqui a porta. Eu sou a porta, ele diz, né?
E aí, ele ainda acrescenta, né? No versículo 11, né? Depois de anunciar graça dessa forma, como a porta, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Aí diz, o mercenário, ele foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mais uma vez aqui a gente vê dois, eu pulei um versículo, né? O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Bom, aqui essa declaração de eu sou o bom pastor é um dos atributos mais lindos de toda a palavra do Senhor, né? Jesus colocar, né? O Senhor se coloca como pastor, aquele que cuida das ovelhas, né? Coloca a nossa figura como ovelhas e o Senhor como o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, né? A gente tem sim que entrar pela porta, a porta é estreita, a porta exige um posicionamento, né? O cego se posicionou, né? E aí ele fez o quê? Saiu, foi expulso, né? Foi dito e feito. Ele se posicionou, né? Diante da porta, ele começou, né? Diante só do sinal, ele já reconheceu e ele se posicionou. Ele já saiu lá da religiosidade, já foi expulso. É interessante fazer um paralelo do pastor de ovelha mesmo, do campo, não é? Sim. Como elas têm uma dependência total do pastor. Total, né? Total. Para ir para a pastagem, então o pastor chama. A ovelha é burra, né? Ela é bem assim... É igual nós, né? Isso que Jesus está querendo dizer. Disse aqui. Né? Mostrar uma total dependência. Entrar pela porta e descansar nela. Encontrar tudo que você pastagem. precisa nessa porta. Uma dependência total, absoluta. E o pastor protege as suas ovelhas. E quando é hora de recolher, ele, né, chama as ovelhas e elas vão seguindo ele. E se alguma se perde, ele volta, né, para buscar. Exemplo que Jesus dá 100, né? Jesus, se uma se desvia, ele volta. Deixa as 99 e volta para buscar a outra. Maravilhosa figura, né? Jesus, o bom pastor. As ovelhas não estão sozinhas, né? Sem cuidado. Elas têm um bom pastor que dá sua vida por elas. Já o mercenário, o que significa mercenário? Só falta a qualidade do mercenário. Só falta uma qualidade. É o próprio diabo. O próprio Satanás. Segundo o dicionário, é aquele que age por interesse próprio, né? Seja por dinheiro ou não, mas ele age só por interesse próprio. Aqui ele vem para roubar e matar a ovelha. O mercenário não tem cuidado. Exatamente, age por interesse próprio. O mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Quando vem o lobo, ele abandona as ovelhas, ele deixa elas lá. O mercenário explora as ovelhas, né? Muitos se dizem pastores hoje em dia, né? Dizem que é aqueles que conduzem o rebanho, que cuidam, né? Esse título de pastor, de ovelha, né? De pastor, essa palavra é usada de muitas e muitas formas, de muitas, né? É o que a gente mais vê por aí. Acho que né? Se não for um dos cursos que mais formam no Brasil, está entre os que mais formam. Está entre os primeiros. Um monte de mercenário. Isso. É uma palavra que tem causado arrepio. Arrepio. Mas pelos frutos a gente vê que eles agem por interesse próprio. E aí a palavra diz o quê? Exatamente. Eles agem por interesses próprios e a esses a palavra diz o quê? No versículo 12, no comecinho aí, ó, o mercenário que não é pastor. A palavra não chama esse como pastor. Ele não é pastor. Ele se faz pastor, né? Porque ele abandona as ovelhas.
Ele se faz de pastor. Ele é o ladrão ali, né? Que entrou, né? Quer conduzir as ovelhas para fora, quer conduzir. Ele se faz de pastor. Vem, né? A hora que vem o lobo, né, vem o perigo ali, ele salva a pele dele, né? Eles estão, como você leu lá no profeta Ezequiel, né? Eles estão para explorar. Para explorar. Se apacentavam a si mesmos, né? Apacentar a si mesmo, comer dela gordura, sua lã, extrair dela o máximo possível. Aproveitador, né? Se aproveitam, né? Exploram, sugam as ovelhas, né? E assim, se explora dos mais fracos, né? Dos dependentes. Porque ovelha é dependente, totalmente dependente. Sim, totalmente dependente. Ele explora das ovelhas, né? Que no caso, depois a gente vai ver que não passou pela porta, né? Que elas não conhecem a voz, né? Então elas vão e são conduzidas por esses que não é pastor. Porque a ovelha conhece a voz do pastor, né? Há vários rebanhos similares às ovelhas, né? Ovinos, caprinos. Parecido, mas não mas não é ovelha. Mas não é ovelha. Bom, continuando, a gente, né? No versículo 14 e 15. Alguém lê, por favor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Obrigado. Eu conheço as minhas ovelhas. A gente vê aqui o quê? Uma intimidade profunda dele, né? Com as ovelhas dele, né? E esse não é qualquer conhecer, né? Lá no versículo 3, diz assim, ó. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele o quê? Chama pelo nome. Ele conhece as ovelhas pelo nome. E ainda a gente vê o quão grande é esse conhecimento, que ele faz uma comparação, né? No versículo 15. Diz assim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço as ovelhas. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Está falando que ele conhece as ovelhas do mesmo jeito que o Senhor conhece ele. Um conhecimento pleno dessas ovelhas, né? No final ele diz que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E de fato, ele é aquele que pode dizer que dá a vida pelas ovelhas, né? Ele deu literalmente a vida pelas suas ovelhas, né? Aí ele diz, ainda tem outras ovelhas, aí no 16. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Aqui Jesus está fazendo uma referência, né, ao povo gentil, né, que estava além daquele, que não era daquele aprisco ali, né, judeu. Aquele era o povo de Deus. Jesus veio para aqueles primeiramente, né, para conduzir aqueles para fora. E aqui Jesus já faz uma menção que não ficaria restrito àquilo. Né? Jesus ainda tinha outras ovelhas. No meio desses estamos nós. No meio desse, a mim me convém conduzi-las, o Senhor diz. Então haverá um rebanho e um pastor. A gente vê aqui a igreja formada, né? Jesus, essa igreja formada por, né? Pelo seu povo, por judeus, por cristãos, por aquele que entrou pela porta. Ele tira, né, aquilo que era restrito aos judeus, ele vem para eles, mas ele abre uma porta que é acessível a todos, que passarem pela porta, né? A questão para esse rebanho é passar pela porta. A questão para ter esse pastor que tem esse cuidado, que conhece plenamente, tá tudo, é ter passado pela porta. No versículo 18, né, continuar a gente vê. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Nesses versos aqui, a gente vê João mostrando claramente a divindade de Jesus aqui, né? Mostrando que ele veio. Por que ninguém podia tirar a vida de Jesus? Ele
ele entregava a vida dele. Ninguém conseguiria forçar ele. Ele teria poder até para impedir, né, se ele não quisesse. Como teve várias oportunidades de se matar. E a própria morte natural não podia tocar ele, né? Porque o salário do pecado é a morte. Né? Essa não poderia nem tocar ele. Se ele não se entrega, e por isso ele diz, né, com autoridade, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A cruz não foi algo inevitável para Jesus, né? Foi escolha dele. Ele tomou a cruz. Isso que ele pode dizer para nós, né? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. A gente vê aquele ditado popular, às vezes, eu estou carregando a minha cruz, tive um problema, uma doença, não sei aonde, eu estou carregando, essa é a minha cruz, um problema no trabalho. Em várias questões, as pessoas atribuem esse tipo de, né, esse conceito para a cruz, como algo que cai sobre nós e vai nos pesando e a gente é obrigado a carregar aquilo. Mas na ótica do Evangelho não é bem isso, né? É uma cruz que é tomada. Meu patrão é minha cruz. Meu patrão é minha cruz, nossa. Nós vemos que a cruz é tomada. Jesus tomou sua cruz. Por isso que ele tem autoridade para dizer para a gente também, olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, né, e siga-me. Bom, depois de Jesus dizer tudo isso, né, fazer essas declarações aqui cheias de graça e de verdade, gloriosas para aquele povo, né, que tinha acabado de ver um sinal, já tinha uma cura de um cego de nascença, né, eles rejeitaram. Jesus vai e faz um discurso cheio de graça e de verdade para eles. Vai dizer que é a porta das ovelhas e vai dizer que é o bom pastor. Quanta graça, né? Jesus dizendo que eu sou a porta para vocês irem para fora. Vocês estão presos aí nesse aprisco religioso. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu cuido das ovelhas. Né? Eu cuido das minhas ovelhas. E a gente vê tudo, essa declaração maravilhosa de graça da parte do Senhor, dizendo que conhece as suas ovelhas, né? Que aquele que não entra é ladrão, traz a verdade, né? Sempre junto com a verdade operando. A gente vê no versículo 19 e 20. O que acontece? Alguém poderia ler, por favor? Por causa dessa palavra, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, eles têm demônio e enlouqueceu. Porque o ouvis. Ou seja, o que eles fizeram? Mais uma vez. Falaram de novo que ele tem demônio. Novamente acontece o quê? Dissensão, né? Divisão lá no meio deles, né? A graça e a verdade vem e traz, né? Eles se dividem novamente. Porque eles tinham se dividido lá no capítulo 9, quando uns criam que ele tinha curado o cego de nascença, outros não criam. Mas se ele curou no sábado, não pode ser curado no sábado. E aqui eles usam uma palavra pesada, né? Mais uma vez, como a gente viu, que eles não tinham pudor, né? Ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês dão no ouvido para eles? No 21 a gente vê, outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? De novo. Lembrou? Esses já estavam lembrando, peraí, aconteceu um sinal ali. Eles já estavam, né, ali. Talvez tinha uma semente ali, né? Eles já estavam. Por isso que tinha causado divisão, né? Uns estavam em dúvida e os outros já estavam, né? Os religiosos ali já tinham dado a sentença, já tinham expulsado o cego, né? Eu acho que por isso que eles dizem no final, né? Por que vocês estão ouvindo ainda, né? Por que ouvir? Né? Já expulsamos, já foi dado, já foi terminado, já terminamos esse assunto. Né? E essa é uma história, né? É lindo como ver a ação de graça do Senhor, de verdade, e depois o Senhor estendendo isso para justamente, né, trazer a eles a visão, né, de quem é o Senhor, daquele que tinha feito aquela cura, o que estava acontecendo, tal, e aí Jesus vai explicando, aí chega aqui ele novamente, né, causa essa dissensão, causa tudo, né, e aqui, parando nesse versículo 21, fecha esse ciclo daquele momento, né, da cura do cego, até quando Jesus termina dizendo ali, né, que ninguém atira a vida dele, ele a dá, ele é o bom pastor, tal. Ali no versículo 21 termina esse ciclo, aquele momento. Aí a gente, olhando no versículo 22 em diante, vai para um outro momento, só que aquela história não terminou ainda. Porque os judeus ainda estão querendo armar ciladas para poder ver se pegam Jesus no contrapé, né? Ver se cria uma armadilha para poder prender Jesus e mandar matar Jesus, né? A gente vê
no versículo 24, né, fala que Jesus, no 23, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. O que eles fazem? Né? Usando um linguajar, fizeram a roda em Jesus, né? Cercaram Jesus lá no meio do templo, né? E indagaram ele, interpelaram, né? Interpelar é o quê? É perguntar, tentar de alguma forma intimidar, né? Fizeram uma pressão. Ele falou, se você fala francamente. Mas por que eles queriam que ele falasse francamente? Na verdade era para tentar, para poder ver se pegava ele. Não era para poder, né? Para que eles crescem, né? Por isso que Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus. Já disse, vocês não creram. As obras que eu faço em meu nome e de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Jesus aqui mais uma vez levanta um ponto, né, um ponto interessante que tinha aparecido lá no capítulo 9 também. Jesus fala, eu já falei, mas vocês não creram. Qual que era o ponto que a gente viu lá no capítulo 9, né? Incredulidade, né? Se a gente olhar lá no 9, 18, capítulo 9, versículo 18, só para a gente relembrar. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Não acreditaram, né? Já tinha lá o ponto de incredulidade. E aqui Jesus fala mais uma vez, eu já falei, já fiz o sinal e vocês não creram. Não creram por quê? Porque não sois as minhas ovelhas. Vamos olhar, versículo 27 e 28, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas dele ouvem a sua voz. Elas ouvem e seguem. Aqui tem uma característica muito interessante dessas ovelhas. Elas ouvem a voz do pastor. Elas ouvem e seguem. Não só ouvem, elas ouvem e seguem. Entram, né? Passaram pela porta. Então elas já conseguem ouvir e seguir. No versículo 4, no começo do capítulo lá, Jesus disse assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ele faz elas sair, conduz elas para fora, vai adiante delas, e elas o seguem. E aí no 5 diz assim, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E é interessante que elas seguem não pelos que elas estão vendo, né? Pelo que elas estão ouvindo. Pelo que elas estão ouvindo. E elas seguem, né? Por isso que elas reconhecem a voz. Elas ouvem, né? E seguem. E discernem se não é pela voz também. O estranho, elas sabem que é o estranho pela voz. Uhum, exatamente. Por isso que elas não seguem o estranho, né? Não seguem o estranho. Não seguem o estranho. E que voz é essa, né? Qual que é essa voz? A voz do pastor. A voz do pastor. A voz, quem é o pastor? Quem é o bom pastor na história? É o próprio Senhor. Né? É a voz dele que elas não estão seguindo. Isso é interessante a gente olhar para o contexto, né, atual, né, onde a gente vê muitos rebanhos aqui no Teólogo disse, indo, seguindo vários pastores. Às vezes a gente senta também aí para ouvir. Todo mundo já teve experiência de você sentar e você não ouviu a voz do pastor. Qual é a voz do pastor? É a voz de Cristo, né? É a voz do Senhor. É a voz de Jesus. Né? O fiel da balança para a gente saber se é o bom pastor que está dizendo ou se não é o bom pastor que está dizendo, é se algo a respeito de Cristo está sendo mostrado, está sendo visto. Né? A obra do Espírito Santo é mostrar o Senhor, né? E hoje, nos nossos dias, a mesma coisa, né? Conduzir-nos, né? Na exposição da palavra, ou seja, no que for. O ponto central é Cristo. A gente está vendo lá o bom pastor e a ovelha, né? E as ovelhas estão vendo lá o bom pastor, o evangelho, né? O perfume de Cristo, o Senhor, a cruz. O que está sendo falado?
Fala que elas reconhecem a sua voz. Quando, né, as ovelhas verdadeiras, quando elas reconhecem a cruz, elas ouvem, né, e são atraídas por essa palavra, pelo evangelho, pela cruz. Ao contrário de muitas que pegam e se, né, tentam subir por outra parte, aí acontece toda aquela história. Continuando, a gente vê no versículo 28 e 29, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar. A gente vê, né, uma declaração linda do Senhor aqui de consolo para as nossas vidas, né? Ele, né, o bom pastor, diz: eu dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, elas estão aqui o porto seguro das ovelhas, a segurança das ovelhas, a paz das ovelhas, né, nesse gozo. Elas estão seguras na mão daquele que ninguém pode arrebatar. Nada pode tocar a vida dessas ovelhas. Jesus está falando aqui das que entrarem verdadeiramente pela porta. Exatamente, essa aí. Quem não entrou pela porta, não tem esse cuidado desse bom pastor, desse que cuida pela mão, desse que está lá dentro, está cuidando, né, As que restarem. que não acharam a pastagem. Desses a palavra diz que ninguém pode arrebatar. Tem uma declaração, né, no livro que eu estava lendo, de um homem do começo da igreja, né, lá dizem que ele teve até contato com João, que escreveu os evangelhos, até, né, no final da vida de João, antes de João ir lá para a ilha de Patmos. E ele diz, ele estava sendo perseguido logo no começo da igreja, né, ele sofreu perseguição lá no meio dos apóstolos, tal, tudo. Aí foram seguindo eles, tal, tudo, acuaram eles lá em vários momentos, eles estavam sofrendo perseguição atrás de perseguição. E aí chegou num momento, né, que ele pegou e dizia assim para esse que vinham perseguir ele, que vinham açoitar, tal, toda vez ele falava assim, ó: vocês podem até nos matar, vocês podem tirar isso aí que for, podem até nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Diz: vocês podem até nos matar, pode chegar ao ponto até vocês aqui tirar a nossa vida, que era o que eles queriam de fato, mas ele diz: vocês não podem nos causar dano verdadeiro. Olha a segurança que ele tinha, né? A convicção que ele tinha da mão que ele estava, né? Do pastor dele. Ele fala: ó, ainda que, né, seja matando, ainda se eu morrer, vocês não vão estar me causando dano verdadeiro. Vocês não podem tocar lá na mão daquele que eu estou, na mão segura, na mão do Senhor. Eu estou guardado na mão de um que eu não posso ser tocado. Teve um, né, o Lucas comentou uma vez também de um outro que diz assim, né, eles levavam vez após vez ele na presença lá dos juízes e tal, para julgar, para poder tentar fazer eles negarem a Cristo e tal. Ele falava assim: se você não negar, a gente vai tirar os seus bens, seu negócio, seu tudo. Ele falou assim: mas não tem como você tirar. Vou tirar seu provedor. Não tem como. Porque meu provedor não é daqui. Aí eles diziam: então a gente vai tirar, você vai tirar toda a sua família, vai tocar, vai fazer tal. Ele falou: tudo bem, mas isso ainda não causa dano verdadeiro. Ou seja, podia ter tirado a vida. Tinha convicção e estava com o coração realmente na mão desse bom pastor, né? Assim que a gente... O que traz essa convicção e essa segurança, apesar de tudo às vezes parecer que está ao contrário, né? Apesar de vários momentos o diabo tentar nos fazer entristecer, esmorecer, ficar sem tirar nossa segurança e a nossa convicção da parte do Senhor, dizer que o Senhor não está operando, não está agindo. A convicção, ela vem depois que a gente passa pela cruz, né? Quando a gente passa ou está passando, na nossa vida inteira a gente tem aquele processo contínuo da cruz, né? Mas está no processo e está sendo trabalhado, ao mesmo tempo que por um lado é morte, por outro é vida, né? Você sabe que está tendo, você tem convicção daquilo. Você pode dizer, até mesmo, você pode até nos matar, mas vocês não podem causar dano verdadeiro. Tudo pode estar ao contrário, que, né, até Paulo dizia, né? Se a nossa esperança se resume a essa vida, né, nós somos os mais miseráveis dos homens. Né? Os olhos dele estavam lá no Senhor. Bom, aí, para a gente terminar, né, o capítulo todo, para a gente, né, já terminar já terminar o capítulo 10, a palavra diz que
Jesus, depois disso, Jesus diz, no 29, Jesus disse, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E aí o que acontece no versículo 31? Novamente, pegaram os judeus em pedras para ele atirar. Novamente. E aí Jesus diz, eu tenho mostrado, no 32, disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês estão me apedrejando? Né? Responderam-lhes os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E aí Jesus replica. Né? A gente vê na réplica de Jesus, essa história estava longa demais já, né? Vindo lá desde a cura do cego e ele sendo indagado, nesse local que ele estava, né? Nessa cidade. Eles estavam ali querendo pegar ele de qualquer forma e vez após vez tentando arrumar um momento para poder apedrejar, para poder pegar Jesus, e Jesus sempre respondendo com graça e com verdade. Jesus podia responder só na verdade ou mandar que descesse fogo do céu, mas Jesus responde sempre também com graça, né? E aí Jesus responde de duas formas nesse ponto final aqui. Jesus diz, replicou Jesus. Jesus responde primeiro aquilo que eles estavam acusando ele. Estavam acusando Jesus de blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque para os judeus era blasfêmia dizer que era Deus. Né? Um homem dizer que era Deus. Né? No 30 a gente vê isso. Por que eles estavam acusando de blasfêmia? Porque no 30 a gente vê, eu e o Pai somos um. E aí para eles já descansou. Eles já falaram que eles pegaram em pedras para lhe atirar. Aí eles abaixaram e pegaram as pedras. E aí Jesus vai responder primeiro sobre essa questão que eles estão falando da lei. Jesus vai falar assim, né, no versículo 35. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Jesus está dizendo para eles, olha, a palavra que foi usada aqui, ela palavra, no caso, a palavra que foi usada para Deus era a palavra Elohim, que também significava Deus homem, Deus no homem, ou Deus homem. Jesus fala para eles, olha, vocês não conhecem, como se dissesse, vocês nem conhecem a palavra como vocês acham que conhecem, porque Deus mesmo usou essa palavra para chamar lá na época, né, depois se vocês olharem na referência lá no Salmo, era para se referir aos juízes da época, que Jesus mandou a palavra para os juízes para que eles pudessem julgar o povo. E em dado momento, Jesus se referiu a esses juízes, falou, vós sois deuses. E eles nem conheciam essa palavra. Jesus responde na palavra, se é por causa disso, né, que eu usei essa palavra, vocês nem deveriam, porque Deus já tinha usado antes. Né? Ele fala que eu mesmo já usei antes. Agora, aquele a quem o Pai tem santificado, né? A gente vê no 36, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vocês, né, dizem que é blasfêmia eu falar que eu sou filho de Deus? Jesus tinha todo o direito de usar essa palavra. E Jesus dá essa resposta para ele, não deixa ele sem esse argumento também sobre a lei, a própria lei. Né? E aí do 37 até o final a gente vai ver Jesus dando a resposta aí final, né, para esses fariseus. Jesus primeiro responde na lei e agora vai responder, né, no Espírito. Jesus vai dizer aí mais uma vez com graça e com verdade. A gente vê. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, e vocês não creem nas obras, não me credes. Credes nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. A segunda resposta de Jesus começa tocando mais uma vez na raiz do problema lá, né? Que tinha aparecido. Que era o quê? A incredulidade deles, né? Jesus já começa falando, se eu faço as obras do meu Pai, vocês não creem. Os judeus não tinham acreditado lá na questão do cego, né? Jesus diz que eles deveriam, mas Jesus diz que eles deveriam crer nas suas obras. Né? Jesus fala, se você não está fazendo obra nenhuma, tudo bem, vocês não creem. Mas se eu estou fazendo, crê pelo menos nas obras. Para quê? Crê na obra, aí tem o quê? Um para quê, né? Um propósito nessa história toda. Credes ao menos nas obras. Para
que. Para quê? O que está escrito aí depois do para quê? No versículo 38. Jesus mostra aqui um caminho, né, para aqueles que estavam na incredulidade. Mostra aqui que há uma ordem, né, no sentido espiritual. Na revelação espiritual. Mostra que primeiro vem a fé, e essa fé leva ao saber e o compreender. Leva ao saber e a entender. Credes para que possais saber. Vocês estão querendo saber e compreender sem crer. Creem para que possais saber e compreender. A gente vê o encargo de João com o Evangelho, né? Jesus diz, abre lá comigo nesse versículo, por favor. João, capítulo 20, mas deixa aí marcado aí. A gente já está terminando. Capítulo 20, 30 a 31. Acharam? Alguém lê, por favor. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A gente vê aqui, né, o encargo de João. Claro, né? Jesus fala aqui. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para... Né, qual que era o propósito? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, o propósito da fé não era um propósito em si mesmo, era para que, crendo, aí tivessem vida. Né? Eles estavam resistentes. Jesus diz, olha, credes nas obras, pelo menos nas obras. Qual que era a obra, né, do contexto que a gente estava vendo? Que tinha acontecido? A cura de um cego de nascença. Tinha um propósito aquele sinal. Aquele propósito, né, na vida, pelo menos do cego, foi cumprido. E o propósito era ter vida, né? Credes para que tenha vida em seu nome. E é o que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mais uma vez aqui, Jesus, cheio de graça e de verdade, mostra a cura, né, o remédio para todos aqueles que estavam ali na cegueira, né, tanto a cegueira lá espiritual, né, física, quanto a espiritual. Que era o quê? Era crer nas obras e passar pela porta. Crer nas obras, passando pela porta, e encontraria o cuidado do bom pastor, achariam a pastagem. Certamente eles gostariam da passagem, mas por passar pela porta, né? Se não passar pela porta, pelo tratar do Senhor, não pode conhecer o bom pastor. No último versículo, né, parece que é um ciclo vicioso, né? Realmente a gente parece estar lendo a mesma coisa o tempo todo. Alguém aí, o que está escrito no 39? Né? Não é o último do capítulo, mas é onde termina o assunto, né? Mais uma vez, no mesmo ponto. Qual que era o ponto? Mas o ponto no sentido ali do que ele estava dizendo, né? Eles falam, nesse ponto procuravam dizer Jesus. No ponto em que Jesus novamente vai lá afirmar para eles, ó, se vocês não crerem, se vocês, né, creem pelo menos nas obras, para saberem o quê? Que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Nesse ponto eles novamente procuravam prender. Sempre o mesmo ponto ali, né? De divergência. A hora que entra o crer em Cristo como única porta, como uma saída. Né? A hora que entra em ver Jesus, né? Tem muitas religiões, como a gente dizia, né? De várias formas que tem lá, até cita Cristo, né? De várias formas. Tem nomes diferentes dados para Cristo. Ó, a gente tem esse nome aqui, mas na verdade é Cristo, é o mesmo Cristo de vocês lá, que diminuem, né, Cristo, botam Cristo na altura de outros, né,
de santo, de vários nomes. Mas quando o Evangelho bota Cristo separado de todos esses. Cristo é Cristo. Tinha uma heresia lá no começo da história da igreja, né, que era... Né, no começo não, mas sempre teve, até hoje ainda tem, né, que é aquele princípio crístico que chamavam, né? Que Cristo ficou primeiro teve em Buda, é o mesmo princípio que teve lá em Buda, aquele líder, teve em Krishna, teve não sei o que tem, Krishna teve em cima de não sei o que tem, então tudo, depois teve em cima de Jesus, também manifestou tudo, como se ele fosse algo que ficasse assim, como se ele tivesse separado de Jesus, né? Não fosse o Filho do homem. É uma heresia fatal. Cristo é Cristo, só Ele é a porta, só Ele é o centro. Interessante que esse final do 38 ele é bem a essência do Evangelho, né? Porque no 17 João está falando que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, basicamente é o Pai em mim e eu no Pai. Né? Sim. Sim. E da mesma forma como essa essência do Evangelho para a vida cristã, a gente vê também que o ódio é permanente. Né? Porque o fato de você dizer que é cristão nessa essência continua trazendo o ódio. O ódio Da mesma forma. Aí a gente vê que como que Jesus, né? Jesus fez um sinal. Tentaram apedrejar. Jesus explicou, disse que é a porta, disse que tem graça, que tem verdade, que tem tudo aquilo. Novamente, pegaram em pedra e tal tudo. E a gente, né? E muitos hoje em dia agem igual ele. Igual a ele. Em qualquer lugar que a gente se posicione, a gente vai encontrar. Não é à toa, né? Que a gente às vezes para e pensar, nossa, mas toda hora eu encontro um, que todo lugar que eu vejo eu encontro um para poder se opor. A hora que eu falo, né? Falo alguma palavra, alguma coisa. Você é cristão, Eu falo que é cristão, você já encontra uma resistência, né? Dizer que o céu é só seu. E contínuo isso, a gente vê com Jesus a coisa não foi diferente. Com o próprio Jesus, o próprio Senhor, a coisa foi muito parecida. Amém, irmãos? Amém. Louvamos o Senhor, então, porque nesse texto podemos ver que a porta do Senhor foi aberta, né? A porta foi aberta lá na cruz do Calvário pelo seu próprio sangue. Louvamos ao Senhor, porque Ele é o bom pastor, que depois de ter dado a vida pelas ovelhas, ressuscitou e hoje conduz o seu rebanho para si mesmo em glória. Amém? Amém. Vamos orar.